É no ponto de venda que 81% dos consumidores decidem suas compras. Diante desse cenário, é importante mapear o caminho das compras. É preciso maximizar a exposição de produtos no ponto de venda, promover o merchandising eficaz e medir constantemente os resultados e de forma eficiente. É sobre esse assunto que estaremos falando e tirando suas dúvidas. Professora, qual o melhor caminho para explorar todo o poder de sedução do ponto de vendas? O melhor caminho é conhecer o seu consumidor, porque todo ponto de venda tem como ser explorado na medida em que você conhece as características de quem você serve. Então, se você, por exemplo, está trabalhando para moda masculina, o que você pode trazer naquele ponto de venda que encante o homem que vai comprar, mas também a mulher que irá acompanhar e muitas vezes decidir a compra. Ou se você, por exemplo, vende produtos destinados ao mercado feminino, será que não caberia um espaço infantil, caso ela vá acompanhado de crianças e as crianças tenham uma forma de se distrair sem atrapalhar a compra da mãe? Então, explorar o potencial do seu ponto de venda são inúmeras as possibilidades e o caminho principal é conhecer como se comporta o seu consumidor. E a gente esclarece mais dúvidas dentro de alguns instantes. Professora, eu queria saber o seguinte, muitas empresas gastam dinheiro com propaganda e outras conseguem sustentar com a própria marca. Aí eu queria saber o que realmente atrai o consumidor, se é uma boa exposição no ponto de venda ou uma grande propaganda em um horário nobre. Essa é uma boa pergunta. Aliás, tem dois aspectos nessa sua pergunta que merecem considerações. Primeiro, é com relação ao que é horário nobre. Hoje em dia não existe mais um horário nobre, e nesse caso você está falando da mídia televisão. Nobre é o horário onde está o seu consumidor. Ele pode ser 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Outra questão ainda em relação à mídia é que nem sempre você tem porte suficiente para falar na televisão. Então você pode usar um outdoor, pode usar uma revista, ou pode usar até o marketing direto via uma mala direta ou via telefone, em que você se comunica de forma personalizada com o seu consumidor. Agora vem a segunda questão da sua pergunta. É importante o ponto de venda ou a mídia ou o horário nobre? Os dois se complementam, porque quando o consumidor recebe a sua comunicação, ele vai confirmar isso no ponto de venda. E o que ele precisa encontrar? Uma loja organizada, produtos bem expostos e um vendedor preparado para falar sobre aquilo que a mídia comunicou. Então, tenha sempre em mente, se complementam as duas ideias e comunicação não vive sem preparação de ponto de venda. Como monitorar os resultados do ponto de venda? Basta seguir a margem de lucros? Não basta. A margem de lucro é uma boa medida de resultados, mas nem sempre ela é a única medida de eficiência. Você pode trabalhar o fluxo de loja, você pode trabalhar a quantidade de vendas fechadas a partir daquele fluxo, ou seja, a eficiência que você teve no atendimento. Você pode medir o ticket médio por cliente, sem que necessariamente aquilo represente margens grandes naquele momento. Porque às vezes você sacrifica um pouquinho as margens no começo, mas fideliza o cliente para o futuro, porque ele volta e indica a sua loja e traz outras pessoas para comprarem com você. Então, a margem de lucro é uma boa medida, mas não a única. Resta saber a natureza do seu negócio para você adaptar a medida do seu desempenho ao ideal do que você trabalha.